Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vida de estudante, sabe como é? Então, queridos, o vídeo de hoje, ele é o meu entendimento, que eu vou chamar de resumo, do primeiro capítulo do livro Atmosfera, Ambiência e Chimong, sobre o potencial oculto da literatura. O primeiro capítulo intitula-se Ler em Busca de Chimong, como pensar hoje na realidade da literatura. Então, para o autor, nos últimos 10 anos, o campo acadêmico e literário ele vem passando por um ambiente de incertezas, de rápidas sucessões, de diversas produções intelectuais. Ele vai dizer também que a partir da segunda metade do século XX, né, a literatura, o campo da literatura, ele vai ser dominado por uma diversidade de paradigmas teóricos. E ele vai citar alguns. O neocristicismo vai dar lugar para o estruturalismo, que vai dar lugar para o marxismo e estruturalismo vão abrir porta para o desconstrucionismo e o neohistoricismo, que serão substituídos pelos estudos culturais e os estudos de identidade. A partir de 1990, nenhuma grande obra vai ser produzida, não por falta de publicações, discussões, pensadores, ao contrário, vai se diminuir a pressão e os pensadores os estudiosos, né, vão ter tempo para se dedicar, se concentrar a uma literatura de diferentes épocas, né? Por isso que vai ter um regresso às obras clássicas e canonizadas. E ao se libertar, né, se abrir espaço para as novas pesquisas que outrora eram ocupadas por figuras imponentes, né? Ele vai citar algumas que você se mantinha apoiador, você era opositor, como Derrida, Lévi-Strauss, Paul Diman, entre outros que são citados no livro. Ele vai dizer que esse desaparecimento desses professores, eles serão reorganizados, e essa reorganização causará aí uma diferença entre os pressupostos básicos da ontologia da literatura. E ele vai continuar dizendo que o desconstrucionismo, né, para os seus defensores, entre eles Paul Diman, eles vão defender que a literatura não tem nenhuma relação com o mundo fora dela. Paul Diman vai dizer que não existe uma relação entre literatura, linguagem e o mundo. Por um outro lado, nós vamos ter os estudos culturais, com uma frente mais marxista, né, que não são céticos na relação linguagem, literatura e o mundo extralinguístico. E para que, no campo da literatura, essas diferentes forças intelectuais não ficassem empacadas, vai ser necessário terceiros. E esse terceiro, para o autor, é o Chimong. E para entendermos os nuances do sentido dessa palavra Chimong, o autor vai traduzir em alguns idiomas. Ele vai usar essas duas palavras do inglês. A primeira significa um estado de espírito e a segunda significa algo objetivo que está ao redor das pessoas e que exerce influência sobre elas. Em alemão nós temos essas duas palavrinhas. A primeira significa voz e a segunda significa afinar dos instrumentos e está correto. Tal como sugere a ideia do afinar dos instrumentos, o nosso estado de espírito e o clima atmosférico é experimentado de contínuo, sabido que nós não ouvimos apenas com a audição, mas sim o nosso corpo, a dimensão clima atmosférico também é experimentado. Na literatura, música e clima atmosférico aparecem quando os textos se tornam presentes. Dessa forma, os textos eles afetam nosso estado de espírito da mesma forma que a música e o clima atmosférico. É por isso que o autor vai defender o Chimong como uma nova perspectiva da ontologia da literatura. Na mencionada oposição entre desconstrucionismo e estudos culturais, eles fazem uma afirmação da ontologia da literatura. Qual? Dos textos na condição de representação. A diferença de uma
Para outra, é afirmação ou negação de que os textos são representações da realidade extralinguística, são representações do mundo fora dele. Ler em busca de Stimung, ao contrário, não põe as representações no centro da discussão. Ler em busca de Stimung é prestar atenção naquilo que nos envolve, que consegue catalisar as sensações. O autor vai dizer que, de modo contrário, seria impensável a leitura em voz alta de textos líricos ou prosas que afetasse os leitores e ouvintes que não compreendem o idioma da obra em questão. Logo, todos os elementos do texto vão contribuir para criar um clima atmosférico, um ambiente. Um texto rico em Stimung não significa necessariamente um texto descritivo. Numa contribuição para este dicionário, este autor, que vou pronunciar o nome dele como sendo Welber, vai recriar a história do Stimung. E ele trouxe vários autores, e eu vou citar 3. Primeiro, Kant, na obra Crítica do Juízo. Para Kant, Stimung é condição necessária para as faculdades emocionais e racionais da compreensão humana. Nietzsche designa Stimung como memórias e intuições das fases primordiais da existência humana. Heidegger, na obra Ser e o Tempo, diz que o Stimung é parte integrante da condição existencial. Heidegger vai dizer que os climas e as atmosferas eles são mutáveis e que eles vão condicionar o nosso comportamento e a nossa sensação no dia a dia, no nosso cotidiano. A tese do livro concentra-se nas atmosferas e ambientes, tendo como ponto de partida a alteridade histórica. O autor vai dizer que os dramaturgos, os atores, os espectadores de Paris do século XVII, eles eram obcecados, eles eram fascinados, eles tinham uma admiração pelos textos alexandrinos. E que nós, ao recitarmos esse diálogo, esses monólogos, os sons e os ritmos são atirados aos nossos corpos da mesma forma que eram atirados aos corpos dos espectadores daquela época. Aí reside o encontro do passado feito presente. E finalizando assim com chave de ouro, eu vou dizer que ler em Stimung não é você decifrar os ambientes e as atmosferas, e se entregar-se de forma afetiva e corporal, apontando na direção. Assim como Saul saiu a procurar os burros e voltou com o reino, assim é um ensaísta. Ele sai à procura da verdade e encontra a própria vida. Beijo, tchau!